E aqui em Picos, uma adolescente de apenas 14 anos engravidou e teve um bebê há 4 meses. E o suspeito de ser o pai da criança é o próprio padrasto, que abusava da adolescente há cerca de 2 anos. Olha só que caso. A gente vai agora acionar Valéria Noronha, ela que tem informações a respeito desse caso que ganhou uma certa repercussão aqui no município de Picos, até porque, como eu acabei de falar, essa adolescente, ela já vinha sofrendo esse abuso há cerca de 2 anos, não falou nada para ninguém, teve o bebê, continuou calada ainda, Houveram algumas ameaças. Conta pra gente, Valéria, os detalhes a respeito desse crime. Bom dia para você novamente. Bom dia de novo, Jandra. Um crime, uma situação muito triste para essa criança, adolescente de 14 anos, que começou a sofrer os abusos poucos meses depois em que a mãe dela e o ex-padrasto tinham iniciado o relacionamento. Um caso que choca a todos, porque a criança que nasceu fruto desse relacionamento tem agora 4 meses, mas só foi descoberta toda essa situação há pouco tempo, há cerca de 2 semanas, quando esse padrasto, agora ex-companheiro da mãe da vítima, sentiu ciúmes da menina que ia sair, mas a mãe estranhou naquele momento, se deparou com esse ex-companheiro e eles, no momento de uma conversa, foi quando ele confessou que tinha, sim, estuprado essa menina, que já estava tendo esse caso, entre aspas, porque não é, para uma criança, uma adolescente de 14 anos, não é um caso, com essa menina há 2 anos. E a garota também acabou confessando para a mãe e depois que a mãe teve ciência de tudo isso, foi que finalmente tomou a decisão de se separar desse companheiro, agora ex-companheiro. E Jandra, para você ter ideia, até outros órgãos de assistência social foram acionados para poder atender ao caso. A criança e a adolescente vêm sendo agora acompanhadas de perto, e é um caso que gera revolta. Há poucos dias atrás, na segunda-feira, eu entrei ao vivo novamente com um caso de estupro de uma criança de 5 anos de idade, no município próximo de Santana do Piauí, onde a irmãzinha dela, de 12 anos, foi que presenciou também o tio abusando dessa menina, dessa pequena. Então é algo que é recorrente, que vem acontecendo principalmente com membros do seio familiar. E para a gente falar sobre esse caso, esses dados crescentes de estupro de vulnerável aqui no Piauí e em todo o país, a gente vai conversar agora com o advogado criminalista, doutor Fabiano Moura. Muito bom dia, doutor Fabiano. A gente tem se deparado principalmente com esses casos no seio familiar, em que a mãe não sabe, quando vai saber a criança já está grávida, já vem sofrendo esses abusos há muito tempo. Bom dia. Infelizmente, esses casos, no mais das vezes, eles acontecem exatamente no seio familiar. São pessoas, o agente que pratica essa conduta, normalmente são pessoas que estão muito próximo ali àquela vítima, no caso a criança. Então é necessário que os pais, que os familiares estejam muito atentos a essa situação, porque na maioria das vezes o agente, o agressor, ele está ali, ele faz parte do convívio social daquela criança. E é um número muito subnotificado que chega até a população, porque esses abusos eles sempre vêm acontecendo, de acordo com o Fórum Nacional de Segurança de 2023, Geandra, só para você ter noção, houve um aumento dos casos registrados de estupro em todo o país de 14,9%, ou seja, foram 34 mil casos registrados só nos primeiros 6 meses de 2023. Então você pega esse cenário atual e você se depara com esse número grande. E são vários tipos de estupro, não é só aquele lá do autoconsumado. O estupro de vulnerável, ele tem uma grande gama. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas que estão assistindo esses tipos de estupros e o que é que prevê a legislação de punição. Certo. É o seguinte, primeiro a subnotificação, ela tem inúmeros fatores, Eu acredito que o principal é a vergonha que a pessoa tem. A vítima, ela tem vergonha de procurar uma delegacia e às vezes ela também nem sabe o que fazer, De antemão eu já afirmo, no caso de uma criança, deve procurar
a vítima criança deve procurar o conselho tutelar inicialmente e a delegacia, o Ministério Público. Não é? Sobre o estupro, nós temos basicamente dois tipos penais. Né? Primeiro, nós vamos ter lá no 213 do Código Penal o estupro. Né? O que é o estupro? Ele é a prática da conjunção carnal ou ato libidinoso mediante a violência. Essa violência se manifesta na grave ameaça, tá? Ou na fraude. Sobre o estupro de vulnerável, vai estar tipificado no 217A do Código Penal. Tá? Então, o que é o estupro de vulnerável? Primeiro, o estupro é a prática do ato da conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Tá? E o vulnerável? Quem são as pessoas vulneráveis? As pessoas vulneráveis, nós vamos ter dois critérios para definir. Nós vamos ter o critério objetivo, que é a idade, é a pessoa menor de 14. Independente do sexo, masculino ou feminino, menor de 14. E nós vamos ter as pessoas que elas, por enfermidade ou por uma deficiência mental, elas não tenham o necessário discernimento para decidir se pratica ou não aquele ato. Tá? Isso é o estupro de vulnerável. Qual é a pena que incorre? No caso do estupro de vulnerável, é a pena de reclusão, tá? De 8 a 15 anos. É uma pena pesada. Tá? Com o início do cumprimento dessa pena no regime fechado. Tá? E aí eu chamo a atenção para um detalhe. Né? Porque nós vamos ter, tá? Lá no acho que 216, salvo engano, do Código Penal, uma causa de aumento de pena, né, que aumenta a metade dessa pena. Tá? No caso de o agente, o agressor, ele ser o padrasto, ele ser a madrasta, ser ascendente, ser um tio, ser um irmão. Então, você observe que, como nós temos conhecimento, a maioria desses casos acontece exatamente no seio familiar. Né? Exatamente ali onde a legislação previu uma pena maior, né? Porque é o espaço de convivência dessa criança. Tá? Chama a atenção novamente, é necessário se ter muito cuidado, se estar atento aos menores sinais, porque normalmente o agressor está dentro da própria família. Certo, muito obrigada pelas informações. Nós conversamos com o advogado criminalista Fabiano Moura. Muito bom dia. E, Jeandra, sobre o desfecho desse caso da criança, da adolescente de 14 anos, finalmente a mãe dela denunciou o ex-companheiro à polícia, está sendo investigado. A gente vê aí, como o advogado falou, que há um acréscimo dessa pena, né, em relação a parentes, se for padrasto, se for irmão, tio, tia, então tem esse aumento aí da pena e a gente vai acompanhar todos esses dois casos de Santana do Piauí, da criança de 5 anos, no qual o tio foi preso em flagrante e agora esse caso aqui em Picos, dessa adolescente de 14 anos que vinha há 2 anos sofrendo abusos do padrasto. Eu volto com você.